Olá, estamos iniciando mais um programa conversando com o João e Arlete Berbel, programa produzido nos estúdios da TV e Rádio Renovação, localizados aqui no Complexo do IMA, o Instituto de Medicina do Além, na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo. O programa de hoje, o casal vai tratar de um tema maravilhoso, um tema que nos traz uma reflexão íntima muito grande e que tem que ser praticado, a exaustão. O tema é o respeito. O respeito. A gente sabe que nada na vida não se constrói, absolutamente nenhuma ligação, não se consegue fazer nenhuma conexão com nada e com ninguém, se nós não tivermos respeito. E o respeito deve ser mútuo, deve partir de nós e nós devemos também exigir que nos respeitem nas nossas relações e nas nossas conexões, tanto familiares, quanto de amizade, quanto de trabalho também. No momento do livro, o nosso editor José Silvano Ferrante Larcher vai falar sobre o livro Morada do Caminho. É uma das 283 obras escritas por psicofonia pelo médium João Berbel, que juntas já venderam mais de 2 milhões de exemplares. Toda a renda da venda desses livros tem sido, ao largo de quase 3 décadas, integralmente revertidos nas obras sociais aqui das instituições que compõem o Complexo do IMA. A gente faz aquele apelo que faz todas as semanas aqui, pedindo a sua colaboração, pedindo aí a sua ajuda. Você pode nos ajudar visitando o nosso site www.ima.org.br. Na página principal, acima à direita, você tem uma aba onde estão doações. Clique em doações e saiba como você pode nos ajudar enviando notas fiscais paulistas emitidas sem CPF, sem CNPJ. Você sabe, vai ter instruções também para fazer depósitos nas contas bancárias nossas de Pix e as contas oficiais das nossas instituições. E vai ser instruído também como você pode nos ajudar com cestas básicas e material de limpeza. É muito importante que você nos ajude, porque toda semana são milhares de famílias que nos procuram e essas famílias precisam ser assistidas, ainda mais no momento que a gente está vivendo ainda as agruras aí da pandemia da Covid-19 e uma crise econômica que cada vez mais cruel, principalmente com nossos irmãos mais necessitados. Vamos então ao momento do livro, na sequência o casal João e Arlete Berbel, e nós voltamos na próxima semana, agradecendo aí a sua audiência, agradecendo aí o seu prestígio. Fiquem todos com Deus, muito obrigado e até a próxima semana. Um grande abraço no coração e espero que esteja em paz esse coração dessa época tão sofrida em que a ansiedade toma conta dos nossos pensamentos e que nós estamos atravessando momentos difíceis, a humanidade, né? Mas isso tudo estava previsto pelo Cristo quando Ele nos disse que aqueles tempos chegarão e nós sempre estamos prorrogando isso aí, né? Achando que não é de nossa época. E a nossa época chegou, e já chegou faz tempo, né? E como tal, nós aqui, desse lado, dizendo a todos, olha, vamos deixar as coisas materiais mais para outro dia, porque nós temos que voltar para Deus. E muita gente às vezes fala, não vamos confundir negócio com Deus. É lógico que nós temos que confundir sim, porque tudo depende de Deus e nós temos que olhar para o nosso próximo. Se todo mundo fizer um pouquinho para o nosso próximo, esse mundo vai estar muito mais harmonioso, né? A nossa psicosfera, ela vai estar melhorada. O universo agradece porque o universo está extremamente desorganizado por essas guerras que estão acontecendo, um acusando o outro, ameaçando. Você vê que esses países, um está ameaçando o outro, só pensando em poderio bélico, econômico, né? Então, se todos
essas pessoas trocassem essa agressividade por um livro, esse mundo estaria muito melhor. E esse momento do livro, aqui o Minuto do Livro, nós sempre estamos resumindo alguma história do livro, né, que hoje é A Morada do Caminho, é a história de Catarina e seu marido, né, que construíram uma casa ali, onde que era o caminho dos Bandeirantes, ali, né, perto de Ribeirão, onde que é Ribeirão hoje, em tempos passados, em séculos passados, né, que às vezes a história de Ribeirão nem lembra, nem conta a história dessa casa ali, que tudo começou, né. Esses dois foram para lá e montaram ali a sua casa, era tipo de uma posada, uma venda, e eles ali formaram família, os filhos cresceram, né? E eles ali acolhendo todos aqueles viajantes que passavam por ali com muito amor e carinho, porque hoje em dia nós sabemos, através dos mensageiros espirituais, que nada é por acaso, tudo tem um porquê. E a gente está sempre falando desses pioneiros que vieram antes, porque geralmente os nossos antepassados, às vezes, somos nós mesmos. Em épocas passadas, né, nós estamos reencarnando na mesma família. A lei, o espiritismo e os mensageiros espíritas, eles nos dizem que os nossos antepassados somos nós mesmos. Às vezes nós estamos falando de alguém que talvez pudesse ser nós, né? Não estou dizendo que é, mas quem sabe às vezes pode ser nós mesmos. Então, nós estamos sempre aí reencarnando, evoluindo, né? E esse livro conta essa morada do caminho, com toda aquela riqueza de detalhes, né? Os pormenores. Então, quem quiser fazer essa leitura desse livro, A Morada do Caminho, vai deliciar com essas histórias dessas primeiras pessoas que na época tinha dificuldade para tudo. O transporte era muito precário, era feito de cavalo, né, carroça. Então essas pessoas tinham que enfrentar ali, quando ficasse doente, tinha que fazer com aqueles chá caseiro, né, aquelas pomadas e aquelas pessoas que benziam, né? E a fé naquela época era muito maior das pessoas. Isso eu posso provar para vocês, que era muito maior. Então, quando a criatura vem aqui no Dr. Alonso, por causa de alguma enfermidade, eles têm que vir de coração aberto, para que possa entrar essas energias salutares ali e fazer alguma coisa, né? Porque muitos vêm com o coração fechado, não entra nada. É a mesma coisa de tampar uma panela e tentar jogar água ali dentro, né? Então nós temos que voltar para Deus. E a leitura hoje em dia, ela é bom, ela é salutar. E o livro é um ótimo remédio. É um remédio para essa ansiedade que todo mundo está tendo. Muita gente não dorme à noite. Muitas pessoas se fazem uso desses remédios para dormir, que eu sei uma infinidade dessas pessoas. Então, todo mundo que faz a leitura do livro, porque o livro a gente tem que fazer a leitura dele em hora mais cedo, hora que a gente acorda, porque geralmente quando você vai dormir, você vai fazer a leitura do livro, você está cansado e dá sono. Por isso que eu digo, é um ótimo remédio para dormir, né? É a leitura do livro. Porque todas as pessoas que lê, o seu conhecimento, a sua mente expande sobre conhecimento. Muitas coisas ele deixa de fazer, muitas coisas que a gente achava que não era errado, e é. E o nosso pensamento, uma das coisas muito que nós devemos tomar consciência, é o nosso pensamento ruim. Ele cria imagem no espaço e atrai muitas entidades que não são boas, né, ao nosso lado, e nós não queremos isso. Então vamos policiar nosso pensamento, porque nosso pensamento está sempre nos traindo, né, através de uma boa leitura. E hoje a indicação é essa leitura, A Morada do Caminho,
para quem quer conhecer esses pioneiros, né, que vieram antes, a dificuldade que eles encontraram. E hoje vocês veem aquela cidade de Ribeirão Preto, né, cidade grande, próspera, né, cada vez mais pujante, mas tudo começou justamente nessa morada aí, né? E quem quiser adquirir esse livro, é só acessar o nosso site, faroldastrescolinas.com.br, e ali você vai encontrar, entre esse livro, outros livros de autoajuda, livro de estudo, né? Livro científico ditado por Galileu Galilei, que ele tem alguns livros também ali, né? Que ele vem dar algumas indicações para nós, que nós possamos, o nosso entendimento ainda está muito a desejar, e ali ele vem dizendo algumas coisas que nós possamos compreender, né? E também o doutor Alonso, nós temos Simão Escravo, que hoje é um espírito de muita luz, que na época ele ajudava as criaturas, né, na escravidão. E quem quiser fazer parte do Clube do Livro também, a gente manda aí em qualquer lugar do Brasil, um preço bem acessível, né? E quem quiser fazer parte desse Clube do Livro, todos os meses nós mandamos um livro diferente para vocês, né? E quem quiser fazer parte do Clube do Livro, está aí o telefone embaixo da telinha, você que nos assistem, e vocês que estão ouvindo pelo rádio, o código de área é 16 99287 6651, e lá do outro lado do aparelho tem uma pessoa que vai fazer o seu cadastro, e todos os meses a gente manda um livro para você, viu? Precinho muito pequeno. Eu desejo que todos tenham paz no coração, né? Um abração desse que vos fala, e que Jesus esteja em vossos lares e sempre faça parte dele. Muito obrigado a todos por me ouvir e por nos ajudar também com os livros, porque o livro, através dos livros, nós possamos dar remédio para todas as pessoas, que hoje a casa está cheia. E nós damos muito remédio para as criaturas e nunca cobramos nada, porque é as criaturas que vêm aqui e buscam remédio aqui, né? Muito obrigado a todos e um abração nesse coração. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, já estamos chegando aqui pela Rádio TV Renovação. E para nós é uma alegria, é um prazer muito grande, mais uma vez, estar com vocês, relembrando sempre o respeito que a gente temos ter um para com o outro. E muitas das vezes as religiões são verdadeiras escolas que nos dão a razão de adquirirmos a educação. A educação parte do pai, da mãe, principalmente nos primeiros passos das crianças, tentar preparar aquela criança pela vida, porque tira-se a base da infância de uma criança, muitas das vezes vence a revolta e daí ele parte para o mundo que está cada vez mais difícil através de tantas situações que vêm aparecendo, como as drogas, como os vícios, as coisas todas que vêm aí desafiando essa humanidade. Hoje a gente vê tantas crianças envolvidas aí sem ter um preparo para poder enfrentar essa vida, porque não tem
uma determinada educação, porque nos seus primeiros passos da infância não teve o suporte que ele deveria ter, com certeza se perde no mundo. Mas a gente vê a educação, a grande responsabilidade dentro das escolas, dos professores, dos diretores, né? Vê a grande responsabilidade da educação em todos os fatores da vida, principalmente dentro do fator religioso, né? Que serve para dar aquela base cristã para aquela criança possa perceber e conhecer ali e saber que deve trilhar o caminho do bem, porque o caminho do mal muitas das vezes leva a uma determinada destruição gigantesca da vida, né? Então nossos corações fica muito triste, né? A gente fica molado quando a gente percebe que os presídios, que as cadeias estão lotadas, já não tem vaga mais, a dificuldade de colocar aquelas pessoas ali dentro, né? Por quê? Porque não tiveram uma base, não tiveram a infância, não tiveram uma religião, não tiveram ali uma base familiar que lhes desse a essa garantia de ser um homem de bem. A educação, ela faz parte da nossa vida. A educação, poder olhar a um idoso e respeitá-lo ele pela idade que ele tem. A educação, olhar para um jovem e também respeitá-lo por aquilo que ele é. Educação é olhar para uma criança e ver o sorriso no seu rosto e contemplar belas palavras, introduzi-lo ali a fim de que aquele aprendizado penetre por dentro dele. A educação é olhar a natureza e respeitar a natureza. A educação é poder contemplar as belezas das águas dos rios. A educação é a beleza que se manifesta através dos pássaros que voam livres sobre os ares do ar. A educação de poder olhar por tudo aquilo que Deus nos criou e nos deu de presente. A educação saber que Deus se manifesta no amor, por mais de formas diferentes do que ele seja, mas Deus se manifesta atrás de todos os indivíduos, de todos os seres vivos que vivem nessa terra. Então, por isso, que a educação é respeitar o semelhante, respeitar o seu irmão e ser um homem de bem, porque a maior educação que nós deveremos ter é o seguimento de poder entender que nessa terra somos todos iguais e que somos todos filhos de Deus e que todos nós merecemos as oportunidades de crescer, de evoluir sempre, porque esta é a lei. O respeito faz parte da lei de Deus. E é uma coisa tão séria tocar nessa palavra de respeito. Então, no meu modo de eu entender essa palavrinha, eu penso que a gente escuta muito falar que precisa aprender a perdoar. E eu sempre estou dizendo isso. Se eu aprender a ter respeito com o meu próximo, se eu aprender a entender que o que dói em mim, dói no meu próximo também, essa palavrinha perdoar, ela fica meio que até esquecida. Por quê? Se eu entender que eu preciso respeitar o meu próximo, se eu tenho que respeitar todas as dores que ele pode sentir através de alguma coisa errada que acontecer, eu não vou precisar de praticar a palavra perdão. Então, que usamos essa palavra perdão, porque ela também não deve ser esquecida, mas aprendemos a respeitar, porque aí eu tenho certeza que a gente vai sofrer muito menos precisando perdoar as dívidas que tanto nós cometemos e tanto quanto os nossos irmãos também cometem, às vezes, em relação a nós.
Então seria já um mundo bem evoluído se já tivesse acontecendo. Mas vamos pensar, gente, vamos pensar, meus irmãos, que a Terra está caminhando para o planeta de regeneração. E isso tudo vai ser encarado muito sério para que a gente possa fazer essa passagem para esse mundo, que a gente possa ter esse merecimento. Então, uma das palavras mágicas para a gente poder estar atravessando esse tempo é começar a respeitar. Respeitar em todos os sentidos, não em uma ou um outro comportamento. Em todos os sentidos, a gente começar a entender a seriedade que tem essa palavra, respeito.